A bandidagem não tem limite nenhum, porque um bando de criminosos tem usado a religião, a fé dos outros para poder conquistar espaço no tráfico e ter apoio da comunidade. Você já ouviu falar dessa nova modalidade chamado narcopentecostalismo? Recentemente, as autoridades do Rio de Janeiro intensificaram a procura por um criminoso apelidado de Peixão. Este indivíduo lidera um agrupamento de comunidades numerosas e tem implementado medidas que variam desde assistência social até severidade nos castigos aplicados aos adversários e àqueles que desobedecem suas normas, incluindo a exigência de fé em Jesus. Conforme relatos, ele figura entre os criminosos mais temidos do Rio de Janeiro na última década. Hoje, exploraremos mais sobre esse tópico intrigante do narcopentecostalismo. Em meio aos becos das favelas do Rio de Janeiro, é possível notar bandeiras de Israel pintadas nas paredes. Grupos criminosos adotam denominações com alusões sagradas. Mas qual seria o motivo para traficantes locais incorporarem ícones religiosos em seus territórios? Sejam bem-vindos ao canal Motivado com Deus. No vídeo de hoje, narco-evangélicos, conflito e fé, o papel da religião na disputa territorial do tráfico no Rio. Mas antes de prosseguirmos, convido você a se tornar parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal clicando no botão abaixo do vídeo. Não esqueça de ativar o sino de notificações. Assim você será notificado sobre cada nova publicação e não perderá nenhum de nossos conteúdos exclusivos. Agora, vamos iniciar. A crescente interação entre atividades ilícitas e segmentos da fé neopentecostal evidencia uma complexa dinâmica social. Essa convergência, observada em determinados contextos, reflete a necessidade de um diálogo mais amplo sobre as influências culturais e espirituais na sociedade contemporânea. O termo narcopentecostalismo é debatido entre especialistas. Alguns o adotam, enquanto outros questionam sua aplicabilidade. Abordarei essa discussão adiante. Mas primeiro, vamos analisar um exemplo emblemático, o Complexo de Israel. Refiro-me a um agrupamento de 5 comunidades na zona norte do Rio, sob o controle do Terceiro Comando Puro, uma das principais organizações criminosas do Estado. Símbolos como a Estrela de Davi marcam as entradas das favelas, e até mesmo em neon, sobrevoando a caixa d'água da Cidade Alta. A polícia afirma que o nome Complexo de Israel foi uma escolha do líder local do tráfico. Pesquisadores interpretam isso como uma alusão à Terra Prometida mencionada na Bíblia. O nome do grupo sob seu comando, Tropa de Arão, também evoca referências religiosas, remetendo a Arão, irmão de Moisés e figura proeminente do Antigo Testamento. Inicialmente, a tropa de Arã comandava apenas em Parada de Lucas, mas agora se estende por Cidade Alta, Pica-Pau, Cinco Bocas e Vigário Geral, conforme indicam a polícia e institutos de pesquisa em segurança pública. Vale ressaltar que a comunidade evangélica, de modo geral, repudia a associação entre traficantes e sua fé. Mais detalhes sobre isso serão discutidos posteriormente. No entanto, há relatos de que líderes como o da Tropa de Arã não apenas se proclamam evangélicos, mas participam ativamente da vida religiosa, frequentando cultos e mantendo amizade com pastores. Segundo autoridades, foi esse líder quem ordenou a disseminação de símbolos religiosos pelo Complexo de Israel. Paralelamente, ele é procurado por 20 ordens de prisão por delitos graves, incluindo homicídio, tráfico, roubos e desaparecimento forçado de pessoas. No caso do Complexo de Israel, nós estamos falando de um traficante que se identifica como evangélico, mas que não só tem a sua prática religiosa no cotidiano, mas ele leva essa prática para a comunidade.
proibindo outras religiões de existirem, de praticarem a sua fé, principalmente religiões de matriz africana, que exige que os participantes do seu exército e daqueles que vão dominar o território junto com ele sejam religiosidades evangélicas, sejam expressões de fé evangélicas, e se não for evangélica, pelo menos que não sejam de religiões de matriz africana ou devotos de São Jorge, por exemplo. A conexão entre o narcotráfico e as correntes pentecostais não é um fenômeno recente. Cristina Vital da Cunha, pesquisadora da Universidade Federal Fluminense, foi uma das pioneiras no estudo dessa interação. De 1996 a 2009, ela observou a relação entre traficantes e evangélicos em diversas comunidades cariocas. Em suas descrições sobre as favelas do Acari e Santa Marta, menciona que as comunicações via rádio dos traficantes eram interrompidas diariamente, às 5h30, para a transmissão de uma prece feita pelo líder do grupo. Esse líder, ao buscar comunhão com o divino, rogava por salvaguarda e, simultaneamente, instruía seus subalternos a reduzirem a violência e encorajava os dirigentes locais a zelarem pelo bem-estar da população. Tratava só de pedido de oração, pedido de proteção na vida do crime. Era participação ao mesmo tempo no crime e na vida, nas igrejas, na vida comunitária. Então, a participação em cultos, pedidos de cultos de ação de graça, financiamentos de cultos de ação de graça, participação em correntes das igrejas. Um dos traficantes que está lá documentado no meu livro, Oração de Traficante, fala sobre o seu lugar como dizimista em uma igreja de uma denominação nacional. Então, era um fenômeno diferente do que se identificava até aquele momento e que se mantém até hoje. Porque a adesão à fé evangélica se tornou comum entre traficantes? Primeiramente, é relevante recordar que a influência religiosa em grupos ilícitos não é um fenômeno novo, nem restrito a uma crença específica. Na Itália, por exemplo, houve momentos em que a Igreja Católica foi acusada de certa complacência com a máfia. No Rio de Janeiro, essa interação entre fé e crime também se manifesta. Especialistas apontam que tal influência é histórica e abrange diversas doutrinas. Dorian Borges, docente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, destaca que, nas décadas de 1980 e 1990, era comum a associação de facções criminosas com práticas de religiões afro-brasileiras, como candomblé e umbanda. Com o passar do tempo, essa relação evoluiu para incluir a crescente cultura neopentecostal. A conversão de criminosos reflete as transformações sociais vivenciadas pelo Brasil. Nos últimos 30 anos, houve um aumento significativo no número de evangélicos no país. Dados do IBGE indicam um crescimento de 61% entre 2000 e 2010. Projeções sugerem que, mantendo-se essa tendência, os evangélicos poderão representar mais de 40% da população até 2030, tornando-se o maior grupo religioso do país na próxima década. A conversão dos traficantes evangélicos se dá, na verdade, por diferentes linhas, uma das linhas é porque grande parte dessas pessoas, desses traficantes, eles já vêm de famílias religiosas evangélicas, E a outra linha que é extremamente importante diz respeito ao momento em que esses agentes, estavam cumprindo ou medida socioeducativa, ou cumprindo pena, em prisão, tendo em vista que várias igrejas desenvolvem trabalhos evangelísticos nessas instituições. A pesquisadora Cristina Vital da Cunha destaca a complexidade desse fenômeno. Não se trata de uma transição onde antes predominava a umbanda e agora prevalece o evangelicalismo. Ambas as crenças sempre coexistiram. Um outro equívoco, em termos sociais, públicos, que é a ideia de que nos anos 80 e 90 nós tínhamos os traficantes que eram aí ligados ao candomblé e à umbanda, fartamente retratados tanto na bibliografia acadêmica como também na literatura, e que no movimento linear, como se
fosse exatamente uma mudança total desse contexto. Antes eram traficantes macumbeiros e agora são traficantes evangélicos, e não se conforma a isso. Um fator crucial para a emergência desse fenômeno é o papel vital das igrejas no cotidiano das comunidades. Elas se tornaram símbolos de proteção, suporte material, espiritual e até emocional para os habitantes das favelas. Neste cenário, a adesão pública a uma crença religiosa pode contribuir para a consolidação e justificação do domínio do tráfico. Contudo, a fé também tem sido instrumentalizada para a conquista agressiva de novas áreas. Esses confrontos eles funcionam também como uma guerra espiritual, ou mesmo como uma guerra santa, né? Contra os demônios, né? Contra os inimigos religiosos. Os traficantes do Complexo de Israel, né? Eles são um exército santo, né? Inclusive eles se autodeclaram dessa forma, né? Uma forma de manifestação narrativa, né? De que eles são um exército abençoado e enviado, né? Eles são os abençoados, né? Então todos aqueles outros que não estão dentro das doutrinas, dentro das moralidades religiosas, são inimigos. Por isso vai a lógica da guerra santa. A comunidade evangélica, de modo geral, discorda da noção de que um traficante possa ser genuinamente evangélico. O pastor Carlos Alberto, da Cidade de Deus, observa que os pastores que toleram o tráfico são poucos, mas representam um desafio significativo, devido à sua influência considerável sobre a comunidade. O pastor sério não se associa ao tráfico. Uma pessoa do tráfico, quando aceita Jesus e quer ingressar na fé cristã, a primeira coisa que a gente conversa com ela é para que ela abandone todo tipo de relacionamento e envolvimento com o tráfico, né? Alguns têm dívida, alguns têm uma conta a acertar, algumas coisas a fazerem, coisas que a gente pode ajudar, a gente ajuda, coisas que fogem da nossa alçada, a pessoa ela se destaca do local onde ela mora. Eu particularmente discordo desse suposto pastor. Eu mesmo, desde a minha adolescência até os dias de hoje, vi e vivenciei falsos pastores de várias denominações, as maiores, por sinal, se aliarem a criminosos para lavar dinheiro. E muitos desses falsos pastores são usuários de substâncias ilícitas. Sem contar que esses falsos líderes religiosos são estelionatários da fé, cães gulosos, devoradores e criminosos. O sociólogo Diogo Silva Correia esclareceu que, para muitos fiéis, ser evangélico transcende a mera aceitação de crenças. Envolve práticas e um modo de vida alinhados com esses princípios. Em seu estudo na Cidade de Deus, os traficantes que demonstravam proximidade com a religião eram descritos como traficantes de coração contrito, mas não necessariamente como evangélicos. Por outro lado, a pesquisadora Cristina Vital da Cunha relata que nas comunidades que visitou, os residentes enfatizavam uma distinção ética entre si mesmos, que se consideravam verdadeiramente devotos, e os traficantes que exibiam uma aparência de vida religiosa. Eles diziam que esses traficantes que que a gente poderia chamar de evangélicos, eles de evangélicos não tinham nada, né? Porque eles davam falso testemunho, ou seja, dizendo, o verdadeiro evangélico, ele atua como a palavra. Ele não tem a palavra só como um valor moral de referência, né? Mas como uma prática cotidiana, né? Ou pelo menos visam ao atendimento dessa prática cotidiana. Vários estudiosos contestam a denominação narcopentecostalismo. A acadêmica e líder religiosa Viviane Costa argumenta que tal termo sugere erroneamente que a religião se tornou relevante na estrutura de poder do tráfico apenas com a ascensão dos evangélicos, o que não corresponde à realidade. Cristina Vital da Cunha, igualmente, reprova essa nomenclatura. A ideia de narcopentecostalismo pode produzir a ideia de que tem uma religião específica de traficantes, uma religião que é tomada por traficantes, quando isso, na atualidade, não se verifica no Brasil. Ele acaba sendo um termo assim, sensacionalista, né, que visa
promover, chamar a atenção de um fenômeno, mas eu acho que aí de um modo que precariza o entendimento sobre esse próprio fenômeno. A pesquisadora Viviane Costa esclarece que, à medida que o número de evangélicos no Brasil cresce, torna-se menos frequente a conversão pelo método tradicional, onde se segue estritamente todas as normas. Atualmente, muitos se identificam como evangélicos, ainda que suas ações não reflitam rigorosamente os princípios da fé. Muitas pessoas que se identificam como evangélicos hoje não teriam condições de se identificar como evangélicos se nós pensarmos nas igrejas num modelo mais tradicional, com conversões nesse modelo antigo, que deveriam respeitar doutrinas internas da igreja, comportamentos, o modo de ser evangélico mais tradicional. Muitos artistas seculares, por exemplo, não caberiam, cantores, atrizes, atores, alguns políticos não caberiam também nessa ideia de conversão mais tradicional que nós conhecemos, mas é possível porque essa ideia de conversão ficou cada vez mais flexível. Independentemente da terminologia adotada, a interação entre traficantes e as comunidades evangélicas evidencia que a expansão dessa fé no Brasil influencia amplamente a cultura, as relações sociais, a economia, a política e até mesmo as atividades criminosas. Na jornada da vida, enfrentamos a dualidade do pecado e da redenção. A Bíblia nos ensina que Deus detesta o pecado, mas mantém um amor inabalável pelo pecador. É um convite à transformação pessoal, ecoando as palavras de Jesus Cristo, que promete misericórdia àqueles que o aceitam e se desviam do caminho do erro. Como está escrito, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. Este versículo nos inspira a buscar a verdade e a integridade, prometendo que a honestidade e o arrependimento são os primeiros passos para receber a graça divina. Se você apreciou este conteúdo, por favor, deixe seu like e inscreva-se. Seu apoio também é nossa motivação. Não esqueça de ativar o sino de notificações para receber as atualizações dos nossos vídeos mais recentes. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia. Continuemos juntos, homens e mulheres, jovens e crianças, voando para novos horizontes rumo à eternidade. Que vocês busquem sempre a graça de Deus e vivam em sua luz. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Obrigado a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Que Deus abençoe suas vidas. Amém.